A paz do Senhor, povo de Deus, seja muito bem-vindo aqui na minha rede social e hoje tem um assunto muito polêmico, muito sério sobre Deus falhou com a humanidade, com cada um de nós. Segundo algumas palavras de dois ateus em um podcast, eles comentam dizendo que Deus falhou acerca do seu percurso, trajetórias e planos para com o homem na humanidade desde Adão até Jesus. Vamos ver as palavras destes dois ateus e principalmente analisar suas palavras à luz da Bíblia. Eu vou deixar aqui a minha opinião baseado na palavra de Deus. Me acompanhe nesse vídeo porque é muito importante você ver esse assunto de hoje. Me acompanhe. A questão, se Deus ele é perfeito, ele existe, por qual motivo ele falhou no seu plano? Por exemplo, o plano de Deus era fazer com que Adão e Eva vivessem para sempre no paraíso. Eu acho que todo mundo concorda aqui com isso, não é isso? Não sei. Você não concorda com isso? Não sei. Concorda, padre? Que ele fez Adão e Eva. Se o plano de Deus não era que Adão e Eva vivessem para sempre de forma perfeita no paraíso, isso aqui, claro, não estou considerando a mitologia, mito de Adapa, né, as transsignificações, estou considerando que é literal, porque Jesus Cristo tem genealogia até Adão, né? Então vamos considerar que é literalidade do que se diz e o pecado original teria vindo do Adão. Então Deus, nesse caso, ele é um Deus que ele falha desde sempre com o seu plano. Como é que pode um ser perfeito e onisciente falhar? O plano dele era que Adão e Eva vivessem eternamente no paraíso, isso falhou. O plano dele era que o dilúvio, né, restaurasse a humanidade, falhou. O plano dele era destruir Sodoma e Gomorra, e aí você acabaria com o pecado das cidades pecadoras, falhou, né? O plano dele era matar o próprio filho para acabar com o pecado. O pecado, teoricamente, na religião ainda existe, você ainda tem que ser batizado, né, para expiar o pecado. Os próprios apóstolos ainda faziam sacrifícios após a morte de Jesus e cumpriam o mandamento da lei. Então, é um Deus que só falha. Então, na prática, como que você pode acreditar e confiar num Deus que só falhou desde o início do mito ao qual ele deveria ser o único que triunfa? Você que acha que... Voltamos aqui, meus queridos irmãos, vocês acabaram de ver, de escutar as palavras deste homem, deste ateu. E é muito triste porque quando eu vejo algo dessa natureza, principalmente pessoas que já foram cristãos, que já se conhecedores da palavra e usam argumentos como esse, que Deus falhou em ser um ser perfeito. Como é que um ser perfeito e poderoso falhou em seus planos? Meu querido irmão, olha o que a Bíblia diz em Romanos 8:28, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito, meu irmão. Todas as coisas foram criadas para o bem daqueles que amam o Senhor. E foram chamadas de acordo com o seu propósito, conforme a sua vontade. Jeremias capítulo 29, versículo 11 fala: porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança em um futuro. Quando ele fala que o plano de Deus falhou com Adão e Eva, ele está falando que o plano de Deus deles viverem para sempre no jardim falhou porque Adão comeu da fruta, primeiramente Eva, sua esposa, sua companheira, e eles pecaram e foram expulsos do jardim. Então, segundo o que ele fala, diz que Deus falhou porque o homem come da fruta e ele sai do jardim. Então, fala que Deus falhou, sendo que foi o homem que falhou, não foi Deus que falhou. Olha como é que as interpretações são diferentes. Aí ele fala também que Deus falhou quando ele fala para Noé construir uma arca, porque ele ia destruir o mundo devido ao pecado, principalmente da carne. Fala aqui no versículo capítulo 6 de Gênesis, fala que Deus olhou para o mundo e viu a maldade do seu coração, que era terrível, por isso que ele falou: Noé, eu vou destruir, dar um cabo final na humanidade através do dilúvio, através da chuva, através das águas. E assim aconteceu. Só que ele fala que Deus falhou com Noé, porque Noé, quando está somente com a sua família, fala que o ser humano voltou a fazer as mesmas coisas ruins. Então ele diz, segundo a sua interpretação,
que Deus falhou, sendo que quem falhou novamente foi um homem em seus prazeres, em seus pecados. Devemos interpretar isso de uma maneira clara e correta. Ele fala também que Deus falhou, como no tempo de Abraão, acerca de Sodoma e Gomorra, do juízo do fogo, que Deus permitiu aquele fogo cair do céu para purificar aquela cidade, sendo que depois as cidades mais para frente ficaram também perversas e cometeram coisas terríveis mais para frente. Então ele fala que no tempo de Noé e no tempo de Sodoma e Gomorra, no tempo de Abraão, então Deus falhou também com a purificação da terra, porque o homem continuou sendo maldoso novamente. Para completar a heresia tão grande deles, falando que Deus falhou quando Jesus morreu na cruz. Para mim, irmão, a Bíblia fala que toda pessoa que nega a existência de Cristo, que nega tudo que Jesus fez, irmão, não é uma coisa boa que a Bíblia fala sobre isso. Ai daqueles que negam a natureza de Cristo, que nega tudo que Jesus fez, meu irmão. É muito triste quando eu escuto palavras como essa, principalmente de pessoas que têm conhecimento da palavra de Deus. Não adianta você pegar a palavra de Deus e usar ela para o mal, para defender sua tese egoísta, pecaminosa e colocando Deus na parede, porque é isso que eles fizeram. Porque a partir do momento que ele fala que Deus falhou quando Jesus morre na cruz, pelo amor de Deus, irmão, como que Deus falhou? Porque ele fala que o pecado não foi abolido ali. Se Jesus morreu para poder perdoar a humanidade e eliminar o mal do pecado, então por que as pessoas se batizam hoje? Porque se as pessoas se batizam hoje, porque elas estão ainda em pecado. Na ideia dele, quando Jesus fala está consumado, era para consumar o mal há 2000 anos atrás. E ele fala que não foi consumado o mal da humanidade, que é o pecado. Isso é uma tamanha heresia, interpretação bíblica. Eu não sei como é que eles fazem uma exegese, uma hemenêutica de um texto como esse. Porque como é que as pessoas se dizem tão intelectuais? Eu estudei teologia 4 anos e eu sei o que é fazer uma exegese do texto, uma hemenêutica de um texto. E o que eles fizeram é uma tamanha de uma interpretação errada, que não tem cabimento, meu irmão. Como é que Deus falhou? Deus não falha, como aquele louvor, Deus não falha e não tarda. Ele não falha e não tarda. O maior plano de Deus foi quando Jesus morre. Ele ali, o plano dele é consumado. Quando um assassino que matava a pessoa reconhece que Cristo é o Senhor e muda de vida. Como uma prostituta que se prostituía o seu corpo, mas quando encontra as palavras de Cristo, vê que ele foi um ser, não homem, mas divino, que deu dignidade às mulheres, valor às mulheres. Aquela mulher que se prostituía, deixou de se prostituir. Ou o drogado, que diz que é apenas a vontade humana que faz alguém vencer as drogas. Pelo contrário, é uma força de Deus interior que te leva a vencer. Não é somente você que faz isso. É claro que tem pessoas que especializadas, estudiosas, que ajudam o ser humano. Mas sem Deus, meu irmão, nós não conseguimos ajudar ninguém e vencer nada que nos leva a fazer coisas erradas. Deus nunca falhou. Quem falhou foi o homem. Tenho várias provas da fidelidade de Deus. Quando ele fala para Abraão que ele ia gerar um filho e com 100 anos ele gerou um filho. Quando olho na Bíblia, uma profecia que Deus tiraria o povo do Egito se cumpriu no tempo de Moisés. O mar se abre. Olha a fidelidade de Deus de sustentar um povo no deserto. Aonde você... Irmão, nós podemos pegar a Bíblia e interpretar ela da maneira como a gente quer. É muito complicado isso quando você pega um texto e usa ele para o benefício próprio. Nós usamos o texto para interpretar ele como ele é. Isso é hemenêutica e exegese bíblica. Quem estuda teologia sabe muito bem disso. Eu já dei aula, eu já fui professor em Portugal de teologia. Pela graça de Deus. Pela graça de Deus, pessoas foram abençoadas através de algumas aulas. Mas essa aqui não é a questão agora. A questão é, quando o homem fala e prova sobre que Deus falhou, meu irmão, é algo triste. Quem sou eu que Deus tenha misericórdia de mim dizer? Claro que não. Que por mais que sejamos professores ou teólogos, qualquer outra coisa, isso não é nada para Deus, meu irmão. Não adianta. Isso é nada, letra mata, mas o Espírito vivifica.
Deus falhou? Será mesmo que Deus falhou? O que você acha sobre isso? Porque, irmão, para mim parece uma brincadeira. Tem coisa que não tem lógica. Mas, como o assunto é sério, a maior fidelidade de Deus é Jesus ter ressuscitado, vencendo a morte, quando ele falou que ele morreria. Tudo que Jesus falou. Olha as profecias bíblicas, nenhuma delas caiu por terra até hoje. Desde a vinda de Jesus até agora, tudo se cumpriu. Até o sofrimento de Cristo se cumpriu. Se ele é Deus, se ele é eterno, como é que ele falhou? Falhou não, meu irmão. Quem falhou foi o homem. Desde Adão até os discípulos. Eles erraram, eles desobedeceram os mandamentos de Deus. Isso não quer dizer que Deus falhou, não. O que Deus isso é uma permissão de Deus. Existe a vontade volutiva de Deus, é a permitiva de Deus. Quem estuda teologia sabe muito disso. A vontade absoluta e permitida, a permissiva de Deus. Existe uma diferença enorme no campo teológico acerca disso. Mas hoje, eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Deus jamais falha com o ser humano. Meu irmão, misericórdia numa coisa dessa. Pelo contrário, ele é fiel em todo o tempo. É só ver as profecias bíblicas. Esse é o livro mais fiel do mundo, que mais cumpre a cada dia. Olha os dias que estamos vivendo, terremoto, fome, peste, doença. Jesus disse que tudo isso aconteceria, que a ciência ia multiplicar. Onde que Deus falhou, meu irmão? Deus está no controle, só não vê que não quer. Basta ver. Quem sou eu para provar que Deus é fiel ou não? Quem sou eu, meu irmão? É só você ver o que está acontecendo hoje. É só olhar para a palavra. Que Deus tenha misericórdia de nós. Poderia falar muitos outros assuntos, mas não quero que o vídeo seja demorado. Amém? Tire as suas conclusões. Pensa bem do que você está pensando. E cuidado com o tipo de coisa que você escuta na internet. Ainda que seja alguém que fez parte dos caminhos do Senhor um dia ou outrora. Mas a palavra de Deus fala que no tempo de Paulo muitos desviaram da fé, seguindo as suas concupiscências da carne, para defender os seus pensamentos pragmáticos, fundamentalistas, ou pensamentos errôneos do pecado, os prazeres carnais, que levam o homem longe de Deus para cometer as piores loucuras do mundo. Tudo isso para mim é quando as pessoas querem tirar Deus de cena, Deus da história, e negar a existência da palavra de Deus, a existência de Cristo. No fundo, meu irmão, é para cometer os seus pecados, para fazer o que querem na sua carne, para mim, e outras coisas mais. Mas, infelizmente, muitos pensam assim. Quem sou eu para provar? Não posso provar nada. Quem sou eu para provar Deus? O que eu posso dizer é, o que eu passei, o que eu enfrentei nessa vida, o que eu perdi, o sofrimento que eu passei, se não fosse Ele, ai de mim, se não fosse Deus me ajudar, enxugar as minhas lágrimas, me sustentar em leito de enfermidade, em luto e perca de coisas preciosas da minha vida, se não fosse Deus, meu irmão. Se não fosse Ele. Quanto ao seu testemunho, nós somos a maior prova da fidelidade de Deus. É a nossa vida, meu irmão. É a nossa existência de estar vivo, de estar aqui, eu falando. Apenas falar e respirar é uma prova da fidelidade de Deus. Tanta coisa eu podia falar aqui, meu Deus do céu. Eu só termino dizendo que eu orei pelo um homem que tinha morrido aqui na França. Um muçulmano morreu nos meus pés e eu orei por ele. E eu falei, creia em Cristo que Ele vai te dar saúde. Sabe o que aconteceu? Será que Deus falhou ali? Não. Deus levantou aquele homem. Eu vi isso, eu vivi isso. Eu tenho prova da fidelidade, da existência de Deus. E de tantas outras coisas que eu poderia falar. Amém? O que você acha? Conta seu testemunho aqui e fala aí o que você achou desse vídeo e da palavra desse ateu. Você concorda ou não com o que ele disse? Amém? Que Deus te abençoe. Você que está aqui na minha rede social, me siga aqui no YouTube, dá um like no vídeo, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo e comente. Me siga também no Instagram, TikTok e no Facebook. Um abraço, que Deus te abençoe e o au revoir. Até a próxima, pessoal. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.